capítulo 4 do nosso livro é um presente que nos vem da Igreja Evangélica, que participa também no CEBI. E quem escreve o capítulo 4 é o pastor Clay, da Igreja Metodista. E ele fala sobre a economia do reino e faz o contraste dessa economia com a economia perversa atual do sistema capitalista. Então, pastor Clay não pôde estar aqui, mas temos aqui o pastor Adilson, que é da Igreja Luterana, e vai nos apresentar um pouco o conteúdo do artigo. Bom, obrigado, Julieta. O pastor Clay, ele fez uma maravilha de texto, né, com destaque sobre a questão da economia. O Evangelho de Lucas, ele é um presente, né, de Deus para os pobres. O pastor Clay destaca aqui bem no comecinho do capítulo dele que a característica teológica, uma das características teológicas é a opção pelos pobres. É um termo assim bastante usado no CEBI, né, e imagino que nos círculos bíblicos de leitura popular em geral, porque, bom, não só Jesus disse que os pobres eles sempre estarão entre nós, né, mas a questão da pobreza continua sendo um tema muito importante na leitura da Bíblia nas nossas comunidades. Eu destaquei do texto do Clay algumas passagens do Evangelho de Lucas onde a questão do pobre fica muito evidente. Ler o Evangelho desse ponto de vista da economia, né, todo mundo sabe que é uma questão fundamental, seja para os trabalhos de igreja ou para o nosso trabalho do cotidiano. O pastor Clay destaca logo no começo que economia, a própria palavra economia, né, tem a ver com a nossa casa. A palavra eco ou oikos vem dizer justamente da nossa casa, ou da lei ou das regras da nossa casa. Então, quando a gente fala de economia e evangelho, a gente não está pensando exatamente na bolsa de valores ou na economia lá da Europa, mas na economia mesmo do cotidiano, especialmente aquelas questões ligadas ao mundo do trabalho, a dificuldade de viver, a dificuldade de andar de ônibus, a dificuldade de comer, né? Por isso que o evangelho tem sempre uma mensagem com Jesus dizendo muito claramente que Deus envia o seu evangelho preferencialmente para os pobres. O primeiro texto é o texto, um dos mais conhecidos de Lucas, é o Cântico de Maria, não é? É um texto muito lido nas comunidades populares por aí afora. Tem um cântico muito bonito, que é o Virá o dia em que todos, né? Virá o dia em que todos, ao levantar a vista, veremos nesta terra reinar a liberdade. E eu separei justamente uma das estrofes do cântico, que é onde ele fala dos pobres, né? Derruba os poderosos dos seus tronos erguidos, diz a Maria, com sangue e suor do seu povo oprimido, e farta os famintos, levanta os humilhados, arrasa os opressores, os ricos e os malvados. Então, desde o comecinho, já antes de Jesus nascer, está muito claro para o evangelista de Lucas que esse Jesus ele vem para derrubar, não é, os ricos e a riqueza e exaltar os pobres. Depois, o outro texto é quando o próprio Jesus toma a Bíblia nas mãos, ele está na sinagoga. O Lucas apresenta Jesus assim, começando o seu ministério numa sinagoga, e ele pega um trecho do livro do profeta Isaías e lê aquela passagem muito especial: o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que ele me enviou para proclamar ou para evangelizar os pobres, né? Então está muito evidente. E depois para proclamar o ano aceitável do Senhor. Em seguida, o outro texto que o pastor Clay destaca bem no livro, vocês vão poder ver uma exegese muito bonita, é do capítulo 14 do Lucas, a parábola do grande banquete, onde Jesus conta aquela história, né, da inclusão das pessoas que moravam nas ruas e nos becos da cidade, onde o dono da casa, insatisfeito com a recusa do convite para o banquete, manda o seu empregado ir pelos becos e pelas vielas da cidade e trazer os cegos, os pobres, os oprimidos em geral. Quer dizer, é uma mensagem muito clara de como o evangelista Lucas está fincando o pé nessa questão. Olha, quem está incluído no evangelho, quem está incluído na boa nova que Deus quer? Os pobres. E finalmente o texto, talvez muito duro, né, do evangelho de Lucas, lá no capítulo 16, depois do capítulo 17, capítulo 18, que vai terminar com a história do Zaqueu, não é? Que é alguém que lida com dinheiro de um jeito perverso, mas acaba tendo uma conversão, não é, para o evangelho da inclusão. O texto no capítulo 16, 17, 18 tem a reflexão sobre Mammon, não é? O Deus, a divindade ou o endeusamento da riqueza. Jesus diz aquela frase tão ácida, né, que a gente não pode servir a dois senhores, a Deus
e as riquezas. Então o Evangelho nessa hora pede como que um compromisso nosso. Quer dizer, não dá para você ficar escravo da riqueza, você tem que ficar servindo a Deus. O outro trecho muito duro desse capítulo 18 do Evangelho a respeito dos ricos é um provérbio, né, bastante conhecido, que é mais difícil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. E aqui tem que ser feita uma distinção muito boa, né? Eu acho que fica muito claro no texto do pastor Clay como a distinção entre servir a riqueza, né, e ter dinheiro são duas coisas diferentes. Quer dizer, o Deus Mammon diz respeito ao dinheiro errado, ao dinheiro injusto, ao abuso do dinheiro, ao abuso da riqueza. Dinheiro que hoje circula nas nossas mãos para andar de ônibus, para comprar comida, não é do demônio. Do demônio é você ser escravo do dinheiro. Então, o evangelista Lucas, pelo menos é o que o texto do Sebi aqui, com a beleza da reflexão do pastor Clay nos mostra, ele, dentro do contexto dos evangelhos, ele deixa muito claro que a questão econômica é fundamental para a gente fazer a leitura da Bíblia, especialmente considerando que nas nossas comunidades, na nossa vida ordinária, a questão da economia é fundamental e que Jesus traz uma proposta nesse sentido, econômica mesmo, de inclusão. Essa proposta de inclusão diz respeito também a dinheiro. Não tem sentido nenhum você falar de Jesus, do Evangelho, e deixar fora alguma pessoa por causa da questão financeira. Quer dizer, o Evangelho inclui as pessoas oprimidas, as pessoas que não têm dinheiro, e precisa fazer um rearranjo, um reajuste do mundo para que ele seja realmente uma boa nova. No 5º capítulo, que se chama Senhor, ensina-nos a rezar, a Rosinha Borges tenta mostrar para nós quais são os traços da experiência de Deus revelada na vida de Jesus. E eu acho que é uma experiência que a própria Rosinha fez com muito entusiasmo e paixão e que partilha conosco hoje. Realmente eu fiquei muito entusiasmada, tocada com esse tema e me serviu muito para a vida diária. Mas uma coisa que, primeiro porque eu acho que o tema de Jesus orante é muito atual. É muito atual porque nós também estamos precisando dessa oração no nosso mundo de hoje. E eu tive o texto primeiro, está pensado em 3 momentos, onde eu tento localizo no Evangelho de Lucas 34 textos, passagens referentes à oração, a todo tipo de oração. Desde aquela oração de Maria, no primeiro, e oração de Jesus, outras orações, e todas as vezes que ele se referia ou fazia um gesto de oração, de todos os tipos de oração. No segundo momento, eu procuro apresentar da onde que veio, me deter um pouco nos traços dessa experiência de Deus vivida por Jesus, na vida dele. E por último, procuro fazer dicas para os dias de hoje. Quer dizer, o que Jesus orante tem a nos dizer hoje. Mas uma coisa que muito tocante, e isso eu aprendi muito no texto do Carlos Mestres e do Orofino, como que foi importante a primeira coisa, o primeiro traço de Jesus é que ele aprendeu dentro de casa. Ele aprendeu com seu povo, na sinagoga, no templo, nas suas peregrinações, e ele naquele ambiente orante da casa. O povo é um povo da Bíblia, que já todos os dias reza, canta seus salmos. A gente vê quantas vezes no Evangelho de Lucas mesmo, Jesus faz referência aos salmos. No momento orante ele está rezando um salmo. Né? Então, muito importante, aprendeu com a fé do seu povo, o 2:1. Outra experiência marcante, muito marcante, é quando Jesus se descobre como filho querido. No batismo, ele se descobre como filho querido. E nessa ele se deu filho do Pai, um Pai bondoso. Essa experiência do batismo lá de João Batista, que Lucas descreve tão bem, deixa em Jesus 2 marcas importantes que nunca ele vai deixar, ele vai passar sempre para a gente. Que Deus é um Pai próximo e bondoso e que o Espírito
Espírito, a força do Espírito o acompanhará para sempre, porque nesse momento, essa experiência de Deus que ele teve no momento do batismo foi marcante para o resto da vida dele e até mudou o roteiro da vida de Jesus. Ele passou 40 dias no deserto fazendo retiro para discernir a sua missão, né? E a missão de Jesus, outra coisa importante, que ele, quando ele vai dando essas diversas momento que ele passa, como Deus é compassivo, como Deus é misericórdia, que a bondade irrompe em Jesus, como irrompe para os bons. Não é só para os bons, é para todo mundo. O perdão é para todo mundo, né? O reino é para todo mundo. Uma coisa bonita que eu aprendi muito com esse evangelho é que Jesus nos ensina a ser filhos e a ser irmãos. Quer dizer, ele nos aproxima tanto de Deus Pai, porque a gente tem que aprender com Jesus a ser filho e também a ser irmãos. E aí muda tudo a nossa vida. As nossas relações passam por mudanças profundas, né? Outra coisa importante é que a gente não pode falar do Evangelho de Lucas e Evangelho de oração sem falar do Pai Nosso. O Pai Nosso é realmente uma marca e é uma síntese, é um resumo, é um distintivo dos seguidores de Jesus, né? E nele Jesus faz uma coisa muito bonita, que ele explica nele o seu projeto, que é o que o Giovanni acabou de falar para nós. Quer dizer, o Pai Nosso, o projeto, ele apresenta um Deus que é Pai e que tem um projeto que se revela quando a gente faz a vontade dele, quando partilha o pão, quando dá o perdão e quando cura de todos os males. Então, não se deixe cair nos males. Então, o Pai Nosso é uma marca muito importante que revela isso. Por último, que eu acho que também que eu deixaria como dicas. Primeiro, as pausas contemplativas de Jesus, que é a parte que eu acho que eu mais amo, já falei para todo mundo isso. Pausas contemplativas, a oração do silêncio, a oração do escuta. Na oração para a vida hoje, corrida, apressada e distraída que a gente vive, é necessário, como pão de cada dia, essas pausas contemplativas para a gente ser uma pessoa inteira. Jesus, eu acho que essa é uma parte fortíssima, as pausas contemplativas, que inclusive te predispõem a ver Deus em todas as coisas em Deus. Então adquire um novo olhar. Outra coisa, a meditação diária da palavra. E por último, meu último recado, é impossível, se a gente quiser seguir a oração de Jesus, fora do reino de Deus, para o reinado, a presença do projeto de Jesus na oração é imprescindível, porque a gente encontra Deus nos humanizando. A gente se humaniza no encontro com Deus, fazendo coisas, a vida mais justa, mais fraterna, mais amável, mais gentil. É nessa humanização que a oração, o reino, é impossível rezar no Espírito de Jesus fora do reino de Deus, fora do seu projeto o sonho dele para nós. O 6º capítulo se chama Após a Ressurreição, há caminho. Ele foi escrito a 4 mãos, pela Ieda e por mim. Então, a Ieda vai nos dar uma ideia da primeira parte do capítulo e depois eu completo. Tá bom, Julieta. O capítulo 24 de Lucas relata as experiências pós-pascais. E nós, analisando esse capítulo, nós vamos perceber que estas experiências vividas pela comunidade se constituíram num processo lento para o reconhecimento da presença e da atuação do ressuscitado no meio da comunidade. As perícopes que compõem este capítulo são muito simbólicas. Então, por quê? Elas não são declarações históricas, elas são sim, estão sim a serviço de um objetivo catequético e teológico, apontar a caminhada para a fé, os caminhos para a fé na ressurreição e perceber o ressuscitado vivo na caminhada da comunidade. Esse processo lento, como já dissemos, conduziu à maturidade na fé. Então nós podíamos dizer, fé em quê? Fé, como eu já disse, que Jesus está vivo e atua nas comunidades. Essa convicção a comunidade a teve e foi adquirindo a partir da
certeza, relendo a sua história, de que Deus é fiel às suas promessas. Também lembrando a convivência com Jesus, né? Suas ações, seus gestos, suas palavras, e também com aquela certeza teológica que eles tinham de que haveria da esperança na ressurreição final dos justos, né? Então, nós podemos dizer ainda que nessas perícopes Lucas vai insistir na corporeidade do ressuscitado. Por quê? A comunidade, os destinatários de Lucas vinham do mundo greco-romano. E, de acordo com a crença na dicotomia, os gregos, essa dicotomia corpo e espírito, os gregos acreditavam na imortalidade da alma, mas não acreditavam na ressurreição do corpo. Então, Lucas vai insistir. Ora, nós sabemos que o ressuscitado, Jesus, o crucificado, ressuscitado, e as comunidades tiveram essa convicção, Jesus ressuscitou na plenitude da sua vida. Então, elas releram a partir da ressurreição a vida, as obras, né, os ensinamentos de Jesus. Então, Jesus ressuscitou, como diz Paulo, com um corpo espiritual, um corpo glorioso, mas que foi a concretude da sua vida. Também nós podemos crer que ressuscitaremos com toda a nossa história, com todos os nossos feitos, com o que nós realizamos. E se nós insistirmos na corporeidade de Jesus ressuscitado hoje, nós estaremos admitindo a sua volta à vida biológica. E não é o que aconteceu, sabemos disso, né? Repensar hoje questões como a vida, a morte, a ressurreição, a vida após a morte, a vida eterna, é uma exigência, mas uma exigência que deve nos levar à formulação de novos conceitos. E aí nós nos baseamos no nosso estudo no livro Outro Cristianismo é Possível, do teólogo jesuíta Roger Lenners. Uma coisa é dizer, crer que Jesus ressuscitou, e outra coisa é dizer, crer que Jesus crer no vivente, né? Crer. Ai, Jesus, segundo Lenners, crer que é diferente de crer em. Crer que Jesus ressuscitou é um processo estático, que não nos leva ao compromisso. Agora, crer em Jesus, naquele que vive, crer em é um processo dinâmico que vai nos levar a um compromisso, vai nos levar a um envolvimento. Então, ele diz, crer na vida eterna é igual a crer em Deus. E crer em Deus é se fazer uno com Ele pelo amor. Então, a medida do amor de Deus em nós é a medida do amor que nós vivemos. Então, mais amor, à medida da presença de Deus, mais presença de Deus e mais participação na sua eternidade. Então, pelo amor, Deus se faz eterno em nós. Pelo amor, nós nos fazemos eternos em Deus, né? Apesar da morte biológica. Então, Deus, como eu diria, ama em nós. Acho que eu posso dizer isso. Nós somos a encarnação do amor de Deus. Dentro disso, céu seria a união com o amor, que é Deus. É tornar-se uno com Ele pelo amor. Então, o mal, o pecado, seria a resistência que a gente oferece ao crescimento do amor em nós. Isso vai destruir o nosso ser, né? Isso pode acontecer em detrimento do amor na comunidade. Negar-se ao impulso de Deus, que quer sempre se revelar no amor e pelo amor. Agora, isso nos traz um prejuízo. Então, o castigo não seria algo externo a nós, que Deus nos impõe. O castigo seria a destruição do nosso ser quando nos negamos ao chamado do amor. A recompensa seria a riqueza que nós temos pelo crescimento do amor em nós. Então, se céu é tornar-se uno com Deus pelo amor, o inferno seria, então, a carência da menor faísca do amor que se
de Deus em nós, que é Deus em nós. Então, no amor e pelo amor é que nós teremos a vida eterna. A vida e a morte de Jesus foram um ato contínuo, um ato, vamos dizer, também único de amor. E aí você terminaria citando João, capítulo 13, versículo 1. Sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar dessa vida ao Pai, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Se nós queremos ressuscitar com Jesus em Deus, nós temos que crer que ressurreição não é voltar à vida biológica, é voltar à fonte divina, participando para sempre da vida deste Deus amor. Então, continuando a reflexão que a Ieda nos apresentou, no final do capítulo 24 do Evangelho de Lucas, que é o último do capítulo, tem um texto que é básico para a nossa prática no CEBI. Foi neste texto da caminhada para Emaús que o CEBI nasceu, foi com este texto que o CEBI nasceu há 30 e tantos anos atrás. Então, a intuição era buscar neste texto a luz para uma leitura popular da Bíblia. E é um texto que nos faz olhar a experiência, a reação daquele casal que caminhava de Jerusalém para Emaús, decepcionado, desiludido, depois de tudo que aconteceu, e daquele companheiro que entra na história, né, um caminhante, e que começa a se fazer irmão, a se fazer companheiro no caminho, a perguntar o porquê que eles estão preocupados, porquê que eles estão tristes. E nessa atitude de caminhante, Jesus vai tentando esclarecer os fatos da vida com aquilo que a Bíblia traz desde Moisés, passando pelos profetas, até chegar, né, no que aconteceu com Jesus. Então, essa experiência nos ilumina hoje a nossa prática no CEBI. E o capítulo, esse último do livro, tem uma finalidade bem específica. É que nós, que somos lideranças, que somos animadores, animadoras de estudos bíblicos, de círculos bíblicos, façamos uma revisão da nossa prática. Até que ponto nós estamos sendo fiéis a essa prática de Jesus revelada na caminhada do casal que vai para Emaús? Até que ponto nós estamos nos fazendo companheiros de caminho, estamos descendo dos nossos pedestais e buscando a sabedoria que está na vida do povo e a sabedoria que o povo traz dessa vida. O Frei Carlos Mestres, que é o primeiro que dá origem ao CEBI, ele diz assim: quem entende da Bíblia, quem entende da vida, entende da Bíblia. Então, o povo entende muito da vida, com certeza o povo entende da Bíblia. Falta uma dinâmica, uma metodologia que liberte a palavra que já está no povo e que vá buscar na sabedoria do povo os caminhos novos para a fidelidade ao projeto de Jesus, à prática de Jesus. Então, daí nasce o CEBI com base na realidade, pé firme no chão da realidade, com base no texto bíblico e valorizando muito o que diz o texto da Bíblia e levando a uma vivência comunitária, numa comunidade que experimenta a ressurreição de Jesus presente no seu dia a dia. Então, o artigo é um convite para todos nós que trabalhamos com o povo, que trabalhamos nas pastorais sociais, nos grupos de reflexão, a repensar a nossa prática, olhando no espelho de como fez o casal que ia para Emaús, que afinal, da decepção, eles descobriram o sentido da esperança, e olhar como foi que fez Jesus caminhante com eles e a beleza que foi a descoberta desse Jesus vivo, ressuscitado, presente na partilha do pão. Então, Jesus, nas primeiras comunidades, estava presente na partilha e hoje é o jeito de Jesus continuar presente, da gente reconhecer a presença dele no meio de nós, fazendo gestos que abrem os olhos.
Porque o texto de Emaús diz assim: a palavra esquenta o coração, a palavra faz arder o coração. Agora, o que abriu os olhos dos discípulos não foi só a palavra, foi o gesto de partilha. Isso então faz abrir os olhos. Então, voltando para Jerusalém, voltando de Emaús para Jerusalém para anunciar o que eles perceberam e descobriram sobre Jesus, esse casal nos ensina que não vai predominar a noite, as trevas, a decepção, mas com a presença de Jesus ressuscitado nas comunidades, a esperança tem um novo lugar. Há um novo caminho a ser feito com base na ressurreição de Jesus. Recriar o caminho com as comunidades de Lucas é o desafio para as nossas comunidades de hoje. Nós estamos todas convidadas a redescobrir, então, com a ajuda dessas comunidades, o caminho de Jesus. Jesus é o melhor que a humanidade pode oferecer a Deus, para realizar o que Ele espera de todos e de todas nós. Ele é também o melhor que Deus nos pode devolver, ressuscitado, para garantir que somos capazes de continuar o testemunho e o anúncio da sua ressurreição na esperança e na fidelidade. Beleza, registrando aqui detrás da câmera, eu, Frei Gilvanda Luiz Moreira. Um abraço a todos e ótima leitura.